Diga oi, gente. Olha pra mim. Oi, tá pintando? Que coisa linda. Eita. Olha isso. Tá acordando, tá despertando. E vai querer comer em breve. Eu vim aqui, né, pra continuar a saga do diário de gravidez, só que agora não mais grávida, né? Acho que é diário da puérpera. E nossa, tá fazendo cocô. Delícia. E a ideia é contar, né, na verdade, como foi o meu relato de parto. Como foi o parto, né? Vou relatar o parto. E vou tentar não chorar, porque ainda estou, né, no puerpério. Ele vai fazer um mês domingo, dia 5 de novembro, não é, mamãe? Vai fazer um mês de vida. Sobreviventes. Cadê aqui? Chega a estar vermelho, aqui é muito quente, gente. E vai fazer cocô. Então, eu comecei a sentir as contrações no dia... Ele nasceu dia 5 de outubro, uma quinta-feira. E no dia 4 eu já sabia que eu ia parir. Eu falei assim pra Alisson, que é o pai dele, meu companheiro, né? Eu falei assim, Alisson, eu vou parir amanhã. Isso era quarta-feira à noite, né? No dia 4. E eu tava sentindo uma coisa estranha, assim, uma movimentação estranha na barriga. Eu acho que, não sei se foi o momento em que ele realmente encaixou, assim, bem certinho, né? Ele já tava na posição cefálica, tava bem preparado pra nascer, não é, mamãe? E ele já tava na posição correta. E aí eu tava com 39 semanas e 4 dias quando ele nasceu. E aí eu comecei... Aí eu fui dormir, eu não tava me sentindo muito bem. Se não que tivesse alguma coisa errada, eu só tava com muita dor e cansada, dor na periquita. E cansada. E aí eu falei, eu vou parir amanhã. Aí eu fui deitar. Isso era de madrugada já. Tava chegando perto de umas 2 da manhã, eu acho. O Alisson ficou acordado porque ele tava trabalhando até tarde. Inclusive ele foi dormir umas 5 horas. Que foi o momento em que começou mesmo a pegar as contrações. E aí, quando foi umas 3 da manhã, eu tava deitada sozinha, que o Alisson tava no outro quarto trabalhando, e aí eu comecei a sentir muita cólica, tipo assim, né? A cólica normal, só que a sensação é essa, gente. Todo mundo quer saber, né? A sensação da dor de parir, das contrações. É tipo a cólica, pra você que sente cólica, pra você não sente... Não tô falando com você, ridícula. Mas, pra quem sente cólica normal, é aquela sensação da cólica, só que assim, 1 milhão de vezes aumentada. E aí eu comecei a sentir mais fraca, né, assim, a cólica, e eu comecei a achar estranho, mas aí eu continuei dormindo, porque eu achei que, assim, como tava 39 semanas e 4 dias, tá perto, mas... Não sei, só que eu tinha dito que eu ia parir naquele dia, né? E aí começou, passei a madrugada inteira, não parou, né? Ela só foi aumentando. E aí eu tinha um aplicativo no celular do Baby Center e eu comecei a contar o espaçamento entre as cólicas, né? Que geram contrações e eu não sabia, achava que era só cólica. Aí quando eu senti que ela ia e voltava e que tinha um intervalo curto, aí eu comecei a contar. Eu falei, eita, peguei, isso é contração, comecei a contar. Aí, quando foi umas 5 horas, eu levantei e comecei a ficar contando. Não, deitada era a pior posição possível pra ficar. Ele tá fazendo força, gente, pra cagar, viu? É por isso. E aí eu comecei a fazer a contagem das contrações. E aí tava menos de 5 minutos entre as contrações. E aí quando era 7 horas, já tava menos de 2 minutos entre as contrações. E aí eu fiquei, assim, tava doendo já horrores. Quando era 7 horas, já tava assim, eu não tava aguentando. Só que aí eu fui pro hospital, que era Piraca, que era no Chama, fazer o exame do toque pra ver se tava dilatando. E aí eu fui atendida quase 10 horas da manhã, eu cheguei lá 8, fui atendida quase 10.
Péssimo hospital, inclusive. E aí, quando a moça fez o exame do toque, tava com 3 centímetros de dilatação. Mandou eu voltar pra casa e voltar 1h da tarde. E quando eu voltei 1h da tarde, e aí eu vim pra casa, fiquei sentindo dor, andando assim, rodando a casa, pra ver se ajudava, né, a dilatar, mas morrendo de dor, assim, tipo, pedindo socorro a Deus e a todos os deuses, a tudo. E quando eu voltei 1h pro hospital, eu já tava com 5 centímetros de dilatação, e aí eu tive que ficar já, né, pra internamento. E a Alisson foi comigo, né, foi quem acompanhou tudo. E aí quando eu cheguei lá no hospital, era, né, 1h da tarde, uma hora e um pouquinho, 1h30. Eu fiquei numa sala jogada sozinha. O SUS não funciona muito bem na prática, né? Na teoria ele é belíssimo. E em algumas cidades funciona melhor do que em outras. Aqui na minha cidade, nesse hospital especificamente, foi uma experiência péssima. Foi, assim, traumatizante, eu diria. Não sei se eu teria coragem de ter outro filho. Acho que muito mais pela experiência, sabe? Essa experiência do que por outra coisa. Ele é a coisa mais fofa do mundo. Olha pra isso, gente. Uma baleinha tá ficando. E aí eu fiquei jogada numa sala. Era uma sala dupla, né, compartilhada. A menina que tava na sala, a outra, né, parturiente, tinha acabado de sair porque não aguentou fazer a força do parto normal, tava indo pra uma cesárea. E lá era uma chuva de cesáreas, assim, sabe, tipo um matadouro mesmo, sabe? Cheio de cesáreas, um açougue, parecia, todo mundo querendo que tivesse muitas cesáreas. E aí eu fiquei lá sozinha, né? A Alisson ficou lá embaixo, ajeitando os documentos, né, pra minha internação. E eu fiquei, aí me colocaram lá pra cima, no segundo andar, eu fiquei sozinha por algum tempo. Depois a Alisson chegou e ficamos só nós dois sozinhos. Aí eu sentei numa bendita de uma bola. Deixa eu desligar isso aqui. E aí me deixaram lá, enfim, sem nenhum auxílio médico, assim, de fato. E aí eu sentei na bola, né, a bendita bola, pra ver se ajudava, mas enfim, não ajudava muito não. E nas contrações, eu vou deixar um vídeo aqui que a Alisson fez de mim, péssima, lá na hora sentada na bola. No momento das contrações, elas, né, a cada hora que passa, vai ficando assim, insuportável. E eu passei o dia inteiro, né, sentindo as dores. Foram mais de 14 horas sentindo esse parto. Não, Nico, sai. O parto ativo, né? Assim, o trabalho de parto que sai, Nico. Meu Deus, tá trabalhando, Nico. Foram mais de 14 horas de trabalho de parto ativo, assim, né? Sentindo as contrações. E aí, a cada 2 ou 3 horas ia lá uma enfermeira fazer o exame do toque. E aí, quando foi, acho que umas 11 horas, ou quase perto disso, foi que eu cheguei nos 10 centímetros de dilatação, mas assim, isso foi gritando de dor, morrendo na bola, aí deitava, deitada é a pior posição possível pra ficar. Aí fui tomar banho no chuveiro, né, com água quente para ver se ajudava, mas assim, nada ajuda, gente, nada aliviou. Não sei se em outras mulheres, né, isso aconteceu, porque lá tem várias mulheres, a gente ia conversando, né, e assim, algumas sequer sentiram a dor, a bolsa só rompeu. No meu caso, a bolsa não rompeu, a moça, quando deu 10 centímetros de dilatação, foi uma enfermeira lá e aplicou ocitocina em mim, né, então foi um parto normal, mas não foi natural, porque, enfim, teve a intervenção de farmacológica, né, então não foi natural, foi normal. Eu não sabia a diferença, até ficar grávida. E aí, lá vai a Nico atrapalhar de novo meu vídeo, né, Nico? E aí foi isso que aconteceu. Colocou ocitocina. Depois que colocou ocitocina, foi tipo assim, super rápido. Foi coisa de assim, sei lá. Nico, não, sai daqui. Depois que colocou a ocitocina, peraí, Nico. Depois da ocitocina foi assim, super rápido. Eu nem lembro direito, porque assim, eu tava tão grog de dor que eu, assim, fiquei implorando o trabalho inteiro, né, assim, das dores. Nico, você tá atrapalhando meu vídeo, poxa!
Sai! Enfim, Nico não quer sair, né? Vai ficar aqui, tudo bem. Aí depois que aplicou ocitocina, né? Eu não lembro direito porque você tava com muita dor. E eu só lembro de eu ter implorado ao Alisson pra fazer uma cesárea. Eu fiquei, Alisson, eu quero fazer uma cesárea, eu não aguento mais, eu não aguento. E eu realmente tava desfalecendo, assim, de verdade. Eu tava muito cansada. Eu não tinha comido direito, eu tava muito fraca. Eles não, nesse momento, assim, não chegava comida. Na verdade, chegou uma vez, era pão com margarina e um suco horroroso, parecia xixi de cavalo. Não foi, Nico? Não foi, bebê? A mamãe sofreu, não foi? Olha, que coisa. Já vai ficar com fome. Aí, foi assim, foi uma experiência super traumática. Eu não tinha uma frutinha, sabe? Às vezes comer, né, dar uma energia, uma coisa assim, né, ficar mais saudável. Era pão com margarina ou biscoito creme cracker com margarina. Não, mamãe. O que foi, bebê? É força, a gente vai cagar. Tá com fome? Deu um pãozinho. Tá com gases. E aí, eu fui, né? Depois disso, depois da ocitocina, aí que ficou assim, loucão mesmo. Eu achei que eu ia morrer de verdade. Eu tinha certeza que eu ia morrer, na verdade. Aí a gente foi pra uma sala de parto mesmo, que era uma que tinha os equipamentos e tal. E me colocaram na posição que eu não queria. Eu pedi pra ficar sentada numa espécie de banquinho, cadeirinha, sei lá, porque eu queria parir de córcoras, né? Acho que seria mais fácil. Eu tinha estudado e vi que seria mais fácil, porque, né, enfim, a gravidade já ajuda, né, ao menino escorregar e sair. E a enfermeira que ficou fazendo o exame de toque disse que eu tinha uma pelve boa. Eu não sei o que isso significa, mas enfim, tenho uma pelve boa. Aí eu queria parir sentada, né, ou de córcoras, mas ela não deixou, ela falou não sei o que lá, que eu nem lembro, mas aí eu tava com tanta dor, assim, eu só queria que ele saísse, que eu fui subir na maca, e aí eu fiquei na pior posição possível, que ninguém recomenda mais hoje, né. Eu tinha lido 1 milhão de artigos sobre isso, artigos, assim, acadêmicos e científicos, e a bagaceira toda. E realmente, assim, não é mais recomendado, é a pior coisa que existe, é parir deitada. E aí me colocaram pra parir deitada, né? Porque fica melhor para a pessoa que está fazendo parto, né? Porque ela vê melhor ali. Mas enfim, aí parei deitada. Sem querer, eu pedi, né? A mulher professora, ela não deixou. Violência obstétrica. Mas enfim. Aí depois disso, ela mandou eu fazer a força, né? Habilita a força, que é a força do cocô. Que eu não sabia fazer. Mãe, que foi? E foi isso, eu fiz a força do cocô. Eu fiz força, acho que 4 vezes, assim, força de morrer mesmo. E aí eu senti, na primeira força que eu fiz super forte, assim, de rasgar as cordas vocais, ela já começou a ver o cabelinho dele, né, a cabeça. E aí, ela, já tô vendo o cabelo. Aí eu fiquei, ai meu Deus, ele tá vindo. E aí foi que realmente, assim, eu tive a coragem de fazer uma força, assim, que eu não sei mais se eu sei fazer não, essa força, porque é uma coisa, assim, que vem na hora, sabe? E aí, nesse momento que eu comecei a fazer as forças, a Alisson colocou uma música que foi Força Estranha, da Gal Costa. E aí, ele ficou lá do meu lado, ele segurou minha cabeça pra eu conseguir, né? Segurou meu braço, assim, minha mão. E eu tô com uma madeira aqui, depois eu vou explicar por quê. E aí eu consegui fazer a força, e aí acho que na 3ª ou 4ª força que eu fiz, aí ele saiu. Primeiro saiu a cabeça, né? Eu fiz a 2ª força e saiu a cabeça. Aí descansei, aí depois fiz mais umas 2 forças e aí ele saiu, né? Saiu o corpinho. E aí ele foi colocado assim, né? Aqui no meu seio. Ele tomou um pouquinho, ele, assim, saiu colostro, né? Não precisa sair muito, porque o estômago deles, quando nasce, é bem pequenininho, né? Só cabe 5 ml. Então, assim, o que saiu foi suficiente, eu acho, pra ele. Não sei se ele conseguiu mamar, porque aí foi outro rolê, o negócio da amamentação.
Mas, enfim, eu acho que ele bebeu um pouquinho do colostro. Espero que sim, porque é a primeira vacina do neném, né? Tome, Nico, água. Tome, minha filha. A bicha gosta de tomar água, viu? E aí, foi isso, gente. Nasceu às 23h39 do dia 5 de outubro de 2023. Nasceu com 2,8 kg, 49 centímetros. Agora ele está com 50 centímetros e 3 quilos e um pouquinho. Quando a gente foi na pediatra 10 dias depois dele ter nascido, é pra isso. Ele chega a estar vermelho de calor, gente. Ele tava com 3,2 kg, mas agora, comendo igual um boi, eu acho que ele tá com uns 3,6 kg ou 800, não sei. Mas ele tá bem pesadão, já tá grandão, já tá criando dobrinhas. Olha pra isso, que lindo. E, enfim, esse foi o meu relato de parto do SUS. Ah, sim, outra coisa. A Alisson foi meu acompanhante, né? O pai dele acompanhou tudo o tempo todo e ele cortou o cordão umbilical. Então, assim, acho que de toda a experiência, essa foi a parte menos horrível, assim, pra mim. Foi a de ter conseguido ter um parto normal, né? A ideia era que fosse natural, que não precisasse de ocitocina. Mas, assim, eu só queria que ele nascesse, então tudo bem. Eu já vou chorar, eu acho. Eu fiquei 4 dias lá. E assim, até agora a gente não entende por quê, qual foi a necessidade. Porque a gente ficou assim, os 4 dias olhando pro teto, sabe? Assim, numa sala horrível, enfermaria, né? Dias lá numa enfermaria horrível, assim, a Alisson dormindo, os acompanhantes dormindo numa cadeira de plástico. A Alisson dormindo na cadeira de plástico. Não, dormindo não, né? Porque a gente não dormiu, porque é uma enfermaria compartilhada, então tinha 5 pessoas, 5 parturientes, né? E, Ninco, por favor, né, minha filha? E aí, assim, ninguém dormia, né? Porque uma hora o bebê chorava, outra hora todos choravam, menos Assun. Assun não chorou lá em nenhum momento. Ele, inclusive, fazia cara feia quando os outros bebês choravam, viu? Ele não gostava. O nome dele é Assun, gente, pra quem não sabe ainda, tá? E foi isso, a gente ficou lá 4 dias, assim, fazendo nada, olhando pro teto, porque não queriam deixar a gente pra casa, não foi beber. E foi uma experiência péssima, assim, a gente viu violências, assim, absurdas, né, coisas que os médicos falavam, assim, com as pacientes, né, com as mulheres que tinham acabado de parir. Nessa enfermaria que eu tava, todas eram parto normal, né, e eu e outra moça, não, mamãe, agora é hora de comer, é hora de comer. Eu e a outra moça lá éramos as mais velhas, viu? Que eu vou fazer 25 ainda. E eu me sinto super nova. Pra mim foi tipo gravidez na adolescência. Mesmo eu morando sozinha já há mais de 4 anos e tendo minha própria vida. Mas eu me senti assim, gravidez na adolescência, quando eu descobri porque eu não estava preparada para ser mãe. Mas assim, nada prepara, gente. Então se você tiver dúvida se vai ser uma boa mãe, se vai saber ser mãe, assim, não existe nenhuma outra experiência a não ser sendo mãe que prepare você para ser mãe. Então assim, é isso, é sobre isso, tá? E aí o que aconteceu? Assim, foi absurdo as coisas que a gente viu e ouviu, assim, porque as meninas que estavam lá eram super novinhas, tipo assim, tinha 17, 16, né, era tipo isso. E todas, assim, de cidades pequenas, tipo, povoados vizinhos aqui, sabe, onde o acesso à informação é muito mais difícil. Imagine aqui, né, assim, eu sou pós-graduanda, né, faço mestrado, e assim, eu já sou leiga demais, assim, em quase tudo, eu me sinto leiga, principalmente relacionado à área da saúde, e aí eu fico pensando assim, imagina aquelas meninas vindo do interior, né, do interior, porque aqui já é interior do interior, e assim, sendo lesadas, sabe, tendo direitos básicos, assim, violados, e elas não fazem ideia disso. E a gente via isso lá e ficava, tipo, chocado com as coisas, assim. Eu vi um pediatra que falou pra uma moça, que tinha 17 anos. Ela engravidou com 16, provavelmente, né? Porque ela tinha 17. E aí, ela só fez 3 consultas pré-natais, né? Ele foi lá visitar
a sala de manhã e ele perguntou, né, a ela, porque a bebê dela acho que tava com icterícia, ia ficar, né, com icterícia, se não fosse tomar banho de luz. E aí ela falou assim, eu só fiz 3 consultas. Aí ele, por que você só fez 3 consultas? Ela, porque eu quis. Aí, assim, tudo bem que ela não deveria ter falado porque eu quis, mas enfim, ela tem 17 anos, devia estar super apavorada, enfim. As coisas dela, do bebê, estavam na sacola de plástico, sabe? Então, assim, a gente não sabe a realidade dela, o pediatra não sabe a realidade dela, não sabe nem se ela tem acesso ao posto de saúde, como é esse acesso, onde é que ela mora, onde exatamente ela mora, porque às vezes, assim, a gente, aqui em Alagoas tem uns povoados, assim, é longe de toda a civilização, não tem UBS, enfim, é um rolê pra você conseguir, né, se deslocar. E aí ela falou, porque eu quis. Aí ele falou, então só porque eu quero eu vou deixar o seu bebê 7 dias internado. Aí eu olhei assim, eu fiquei, nossa, abuso de autoridade talvez. E assim, coisas desse tipo, sabe? Absurdas. Muita violação de direitos, de fato. E o SUS, né? Eu não sei se no Brasil todo é desse jeito, eu não sei como é a realidade, assim, da maioria das cidades médias, né? Arapiraca é uma cidade média. Mas, enfim, essa foi a realidade da minha experiência, né? Parindo um ser humano no SUS. Não recomendo, mas também não sei se a rede privada daqui, ela é melhor, sabe? Não sei também. O que eu vejo é que no SUS, apesar de ser tudo assim super péssimo, eles dão preferência a partos normais, às vezes, assim, em alguns hospitais, né? Mais do que na rede privada, né? Porque tem esse negócio de cesárea marcada, que o pessoal se maquia, né? Faz todo uma preparação, né? Uma roupa bem chique pra ir parir. E eu tava super acabada de parir, tipo, morrendo. Mas enfim, gente, foi isso. Esse foi o relato. E aí o rolê sobre a amamentação, eu não vou contar nesse vídeo porque vai ficar gigante. Eu vou fazer outro vídeo e vou contar pra vocês, tá? Talvez eu faça esse vídeo daqui a pouco. E é isso. É pra isso. Coisa linda. Cadê a fralda? Ai, meu Deus. Olha pra isso. Que lindo. Te amo, Sussum.